Opa, tudo bom? Seja bem-vindo. Eu sou o Magistrado e eu adoro romance. Quando eu tô escrevendo minhas histórias ou mesas de RPG, é um dos elementos que eu tento encaixar da melhor maneira possível. Mas afinal, o que torna um romance narrativamente interessante? Hoje eu tô aqui para demonstrar 3 passos-chave que tornam um romance não só interessante, como algo super memorável para toda a audiência ou outros jogadores da sua mesa. O primeiro passo são os motivos. Por que esses personagens, ou pelo menos um deles, se gostam para começo de conversa? O que torna o outro mais especial do que simplesmente mais um entre o grupo de amigos? O motivo pode ser profundo, como personagens que se ajudaram em momentos difíceis da jornada, ou algo mais simples, tipo uma paixão à primeira vista. Não precisa ser algo complexo ou muito expositivo, só precisa fazer sentido. Como por exemplo em Nakamura-kun, um anime de romance e comédia colegial, onde Nakamura descreve com todas as palavras o motivo de sua paixão pelo seu colega de classe Hirose. Ele tem um cabelo castanho clarinho, meio despenteado e ondulado. Olhos grandes e amendoados, com um brilho impactante. A pele é um pouquinho bronzeada. E um rosto muito expressivo. Mas o que mais chama a atenção nele é esse sorriso maravilhoso. Mesmo sendo simples, essa cena nos entrega verbal e visualmente os motivos do protagonista ter interesse em Hirose. Seja o quão bonito o nosso protagonista considera seu colega, ou o simples fato de Nakamura ser ansioso e tímido, enquanto Hirose é tranquilo e sociável. Agora que já entendemos o primeiro passo, vamos para o segundo passo, que é a química. Por mais que eu considere o primeiro passo mais importante para uma narrativa, é inegável que a química é o que mais forma casais na visão de todo mundo. Pensa em qualquer obra de ficção que você já interagiu com o fandom de alguma maneira. Vão ter sempre casais dos personagens mais inusitados, porque alguém viu química ou na interação deles, ou simplesmente no que compõe os personagens. E a química em si não é algo único, tendo diversas formas de acontecer, como por exemplo, Enemies to Lovers, Friends to Lovers, Fake Dating, Slow Burn, Amor Proibido, Amigos de Infância e muitos outros modos de trazer a química à tona entre dois personagens. Mas para exemplificar a boa e velha química, eu vou pegar um clássico, Contraste. E na série Arcane nós temos um dos melhores exemplos desse tipo de química. Nessa obra que retrata a vida de diversos protagonistas, numa disputa entre uma cidade subterrânea desigual e uma metrópole que prospera através do progresso, nosso foco vai para Caitlyn Kierman e Violet, ou Vi, que são um exemplo de contraste muito nítido. Além da paleta de cores oposta e o estilo de roupa completamente diferente que já nos traz um contraste visual forte, Vi cresceu na subferia de Zaun, usando os punhos para roubar e sobreviver. Já Kate vem de uma família rica e influente em Piltover, se tornando rapidamente uma das integrantes da força policial da cidade e uma atiradora nata. Caitlyn é diplomática e bem polida. Vi é reativa e desenrolada. O caminho de ambas se cruzam quando Kate precisa investigar um roubo que acredita estar ligado a Zaun, levando Vi, que estava presa em Piltover, por saber que a garota conhecia o ambiente zaunita. Como se as interações e troca de farpas entre as duas já não gerasse química o suficiente, a série deixa bem claras suas intenções numa cena onde ambas têm que se passar por funcionárias de um bordel a fim de descobrir informações importantes sobre o roubo, onde essa interação acontece. Como exatamente você propõe que façamos isso? Vão pensar que você trabalha aqui. Como é que é? Mas nem pensar. Sabe qual é o seu problema? Ah, por favor, me fala. Você espera que todo mundo dê o que você quer. Se quer mesmo que as pessoas falem com você, elas têm que achar que você tem o que elas querem. E o que eu tenho? Você é gata, Cupcake. E aí, o que vai ser? Homem ou mulher? E é a partir dessa cena que o romance de ambas se desenrola mais claramente. Com esses 2 passos em mente, você já tem um casal forte e interessante de acompanhar, praticamente perfeito. Mas o terceiro passo é a cereja do bolo e que deixa o casal narrativamente perfeito. E ele é o drama. O drama é aquilo que vai pôr o relacionamento à prova. Normalmente é um obstáculo, interno ou externo, que impede os personagens de simplesmente ficarem juntos, forçando os personagens a crescer, fazerem escolhas ou até abrir mão de coisas importantes. Os obstáculos aparecem de diversas maneiras, como uma incerteza de um dos lados, um objetivo maior do que relacionamentos, um casamento arranjado para um dos dois e diversos outros tipos de empecilho. O exemplo desse passo, e também o casal que me motivou a fazer esse vídeo, não só é um dos meus casais favoritos da ficção,
como tem uma escala de drama que só cresce com a série. Eu tô falando de Gambit e Vampira, da série X-Men 97. Então vem comigo e aperta os cintos porque esse casal tem muito drama. Ambos são mutantes, pessoas nascidas com superpoderes que sofrem preconceito decorrente de suas habilidades, e fazem parte dos X-Men, uma equipe que visa a convivência pacífica entre humanos e mutantes. Gambit tem a habilidade de energizar e explodir tudo que toca. Já Vampira tem a habilidade de absorver poderes e memórias das pessoas através do toque, causando dor no processo e sem o menor controle dessa habilidade. E o superpoder da Vampira cria o primeiro nível de drama. Por mais que ambos tenham algo desde o começo da série, não é nada oficial, porque a Vampira não se sente pronta para oficializar um relacionamento com a ausência de toques físicos. E Gambit respeita esse espaço. O segundo nível de drama vem com a introdução de Magneto, um antigo interesse romântico de Vampira que, diferente de Gambit, consegue tocá-la sem sofrer as consequências de seu poder. Magneto rapidamente demonstra ainda ter interesse em Vampira, que corresponde o sentimento e acaba criando um triângulo amoroso. Por mais que Gambit saiba do que tá rolando entre o Vampiro e Magneto, ele sabe que ambos nunca tiveram algo oficial, então ele guarda o sentimento de mágoa consigo mesmo. Com o passar dos episódios, chegamos no terceiro nível de drama. Magneto é convidado a ser o rei de uma nação inteiramente feita de mutantes. O mesmo aceita e convida a Vampira a ser sua rainha. A garota aceita a proposta e vai de encontro a Gambit para encerrar o caso entre eles, resultando em uma das conversas mais humanas que eu já vi em qualquer obra de ficção. Vai aceitar o convite dele? Eu acho que se Genosha nos mostrou alguma coisa, foi que não precisamos ter medo de mudar. E se eu puder ter um papel maior para melhorar o mundo, bom, na realidade, essa foi a razão de eu ter me tornado uma X-Men. Você nunca quis tornar as coisas oficiais. Eu respeitava isso. Eu fui o seu rato do pântano. Ai, eu fui a sua Cher. Todas as expectativas, sempre que eu olhava pra você, eu via as coisas que não poderia fazer. Vamos contar pro Gambit toda a verdade? Eu não posso te tocar, Remy. Seu coração pode bater por mim, mas eu não consigo sentir. Você ilumina tudo que você toca, mas nunca a mim. Algumas coisas são mais profundas que a pele, Cher. Isso não. Eu aposto que aquele imbecil vai partir o seu coração. O Gambit sempre foi bom em apostas, não é? Nesse jogo, sim. Até lá, nós seremos amigos, mon ami. Apenas amigos. Após essa conversa, Vampira não consegue selar o compromisso com Magneto. Afinal, existem coisas mais profundas que a pele. A série já podia parar por aí, mas ela resolve nos acertar em cheio com o quarto nível de drama. A nação mutante é atacada na noite da coroação de Magneto. Um robô gigante aterrissa em solo mutante e começa a destroçar qualquer ser presente na ilha. O trio rapidamente se prontifica a salvar o máximo de vidas possível, evacuando todos os mutantes não combatentes. Magneto, como líder e representante do povo, resolve encarar o robô de frente, morrendo no processo. Tomada por ódio, Vampira resolve avançar contra o robô sozinha, sendo impedida por Gambit, que a nocauteia e toma as rédeas da situação. Avançando de maneira mais centrada, Gambit acredita que consegue lidar sozinho com a situação, só para ser empalado no processo. Mas mesmo nessa situação, Gambit permanece confiante. Com a ilha completamente vazia pela evacuação e um oponente não orgânico em sua frente, Gambit pôde usar o seu poder em capacidade total, a fim de energizar e explodir o robô completamente, infelizmente morrendo no processo. E a cena que vem logo depois disso, bem, é pra destruir o coração de qualquer um. Fofo. Eu não consigo sentir você. Durante o resto da temporada e até na próxima, vemos como a morte de Gambit impactou a personagem da Vampira, tornando o luto uma parte essencial da personagem. E o romance, mesmo que curto, se torna memorável para toda a audiência. E também serve para mostrar que nem todo bom romance necessariamente tem um final feliz. E esses foram os 3 passos que eu considero essenciais para um bom romance.
E é óbvio que tem mais coisas a serem levadas em conta, principalmente quando os dois amantes se tornam um casal, como por exemplo, desenvolver os dois personagens juntos sem que isso arraste a jornada deles, ou caso a jornada toda seja sobre como eles ficaram juntos, que o final, quando eles finalmente se oficializam, seja satisfatório para toda a audiência que acompanhou o casal. Mas se isso é algo a se pensar, significa que o seu romance já deu certo. Já aproveita e me diz aí, eu esqueci algum passo super importante? E o seu casal favorito? Segue algum desses 3 passos ou todos eles? Comenta aí que eu leio cada comentário. Esse estilo de vídeo foi baseado nos canais de Xande H e o Inferno de Dante. Então se você curte esse tipo de conteúdo sobre como escrever um tipo específico de personagem, fica a recomendação, são ótimos canais. Então eu acho que é isso. Se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti de alguma forma, então considera dar um like, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado de verdade pra todo mundo que tá assistindo e se inscrevendo e passando pra frente. Eu ainda tô impressionado com o quão rápido esse canal tá crescendo e eu fico pensando que se pá a gente chega nos 500 inscritos até o final do ano, imagina que doideira, ia ser louco. Mas enfim, sem mais por hoje, eu sou o Magistrado e lembrem-se de sempre buscar conhecimento.